A receita de hoje é perfeita para os dias bem frios. Olá, eu sou Natália Campos, fotógrafa, criadora de conteúdos, chefe de cozinha e a convite da Cia Carne eu vim ensinar para vocês uma receita deliciosa e super rápida de sopa de lentilha. Bem, caso a lentilha seja parte do seu dia a dia ou não, essa é uma sopa que é muito prática e é muito gostosa e eu acredito que vale a pena para todo mundo aprender. Fora que a lentilha é um grão super saudável, então vale super a pena. Vou parar de falar e vou começar a receita, tá? Para a receita de hoje, nós vamos usar dois produtos da Cia Carne, tá? Um deles vocês já conhecem, que é a nossa calabresinha, que eu já tenho aqui picado, mas é a linguiça tipo calabresa fina. Ela é prática pra caramba pro dia a dia e ela vem numa porção assim, perfeita para fazer essa receita, tá? E estou trazendo também uma novidade, que é a papada defumada da Cia Carne. Sim, a família de defumados cresceu mais um pouquinho e agora a gente tem a papada defumada, que é incrivelmente deliciosa e eu vou usar ela para ser a base dessa receita. Aqui eu já tenho ela, ó, picadinha e porcionada do jeito que a gente precisa. A minha querida panela já está aqui, ela estava aquecendo. E eu vou começar a sopa colocando a papada aqui, sem nada na panela. Não coloque a papada na panela muito quente. Por quê? Ela é uma peça que fica, bem, no queixo aqui, no pescoço, nessa região do suíno. Que, cá entre nós, é uma região que tem bastante gordura. Então, ela vai soltar bastante gordura. É preferível você colocar ela num fogo médio e deixar ela num fogo médio brando, dourando, do que jogar ela na panela muito quente, porque senão ela vai estourar, tá? Você pode se machucar, vai fazer uma bagunça horrorosa e ela vai queimar rápido, sabe? Ficando um pouco crua por dentro. A gordura vai ficar super branca por dentro. Então não, deixa ela devagarzinho, fazendo o que ela precisa fazer e assim que ela tiver dourando, a gente vai entrar com a nossa calabresinha defumada. Bem, agora que ela tá ganhando cor, ela já soltou uma quantidade boa de gordura aqui no fundo, eu vou entrar com a nossa calabresinha e eu vou só dar uma acomodada nela aqui. Não é pra ficar mexendo, tá? Quando a gente fica mexendo, demora mais pra fritar, ela não doura por igual e a gente quer que ela ganhe uma corzinha de ambos os lados. É só isso que a gente precisa com ela. Pronto. Agora que tá tudo bem tostadinho aqui, eu vou retirar a carne pra gente refogar o restante dos ingredientes. E agora eu preciso da ajuda de vocês para ter um pouquinho de... Eu não quero usar o termo bom senso, mas na verdade é meio que bom senso. A papada defumada, ela solta bastante gordura. E é isso que a gente quer que ela faça para trazer mais sabor para a nossa sopa e a gente conseguir cozinhar o restante só com a gordura dela. Não precisa adicionar mais óleo, não precisa adicionar mais azeite. Cuidado para sua carne não cair na mesa assim que nem a minha. Então, o que eu preciso que vocês façam? A gente vai precisar de mais ou menos 2 colheres de sopa de gordura na panela para cozinhar tudo. Pode parecer muito, mas no ir colocando um pouquinho, é mais ou menos isso que a gente gasta mesmo, tá? Aqui eu tenho cebola, eu vou entrar com ela de uma vez pra gente ir conversando enquanto ela cozinha. E é o seguinte, dependendo do local da papada onde vocês onde vocês cortarem, ela vai soltar mais gordura do que em outros. Então, vamos observar. Se ela soltar gordura demais, retira um pouco. Se não, se tiver mais ou menos essa quantidade, 2 colheres de sopa de gordura aqui, pode deixar, a sua sopa não vai ficar gordurosa. É mais ou menos isso que você colocaria de azeite também, tá? Deixa a cebola cozinhar. Eu abaixei um pouquinho o fogo aqui, porque eu não quero que ela toche, eu quero que ela comece a ficar transparente. Quando ela começa a ficar transparente, eu entro com
cenoura. Eu gosto de, nessa sopa como ela é rápida, eu gosto de ralar a cebola bem fininha, no ralo mais fino. A cebola não, a cenoura, tá? Mas a cebola pique em pedaços menorzinhos. Justamente para ela quase derreter aqui no meio. Tá? Ou ficar com pouca textura, eu acho que assim fica mais agradável. E aqui eu tenho também salsão picadinho. Se você não tiver salsão, você pode colocar alho poró. Não que eles tenham um sabor parecido ou que um substitua o outro, tá? Substitui não. Mas dá um sabor e uma textura bem gostosa para nossa sopa também. Okay. Agora que o salsão deu uma amolecida, a cebola já tá no ponto que a gente precisa, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar com alho, aqui tem mais ou menos uma colher de chá de alho picadinho. E eu vou colocar 2 pitadas de cominho. Eu gosto bastante, complementa bem os sabores da lentilha e dos vegetais e da carne também. E 2 de páprica doce. Eu não vou usar a páprica defumada, obviamente você pode colocar na sua sopa, porque ela é sua, você usa o que você quiser. Mas como já tem 2 carnes defumadas aqui, eu acho que fica demais. E vou colocar também pimenta do reino. Vocês perceberam que eu não coloquei sal até agora, porque a gente está usando a gordura de 2 carnes defumadas, que já tem gordura, né? Então, eu vou deixar para colocar mais no final. Dá uma refogada até o alho ficar macio, não queimado, tá? E o bom de colocar os temperos junto com o alho é que eles vão dando uma leve tostada também, vão perfumando muito melhor a nossa sopa. Então é essa a intenção. E aqui, comigo, eu tenho lentilha, tenho 1,5 xícaras de lentilha que ficou de molho de 8 a 12 horas por uma noite, digamos assim. E eu preciso falar sempre, tá? Toda vez que você for cozinhar um grão, deixe ele de molho para tirar o fitato dele antes. Não só isso vai fazer a digestão muito mais fácil, como também vai ajudar na absorção dos ingredientes. Isso é a ciência falando, tá? Não são vozes da minha cabeça. Então aqui ela já ficou de molho, eu já coei, descartei aquela água, porque aquela água não é para usar. E eu vou colocar ele aqui. Não é para tostar o grão, não é para cozinhar demais, nem nada. A gente só quer que ele dê uma aquecida aqui, uma misturadinha com os temperos, com os vegetais. E eu vou entrar com 500 ml de água, que poderiam ser caldo de legumes ou caldo de carne, se você preferir. Como a gente está usando 2 carnes defumadas, eu recomendo utilizar caldo de legumes ao invés de caldo de carne. Mas, como eu sempre falo, a sopa é de vocês. Vocês podem escolher. E o que eu vou fazer? Vou pegar alguns pedacinhos da papada defumada e eu vou colocar aqui, para dar um pouquinho mais de sabor. Não muitos, porque a gente quer ela crocante, bonitinha em cima, bem gostosa. E eu não vou colocar a linguiça. Por quê? Porque ela pode começar a desfazer aqui, ou pelo menos o colágeno, sabe? Que é o que se chama de pele. Ele começa a desfazer e pode ficar com uma textura meio estranha para as pessoas. Então, vamos evitar que isso aconteça. Só dando uma misturadinha. E eu vou esperar a nossa sopa começar a entrar naquele leve fervor. A partir do momento em que ele entrou naquele fervor leve, eu vou pegar aqui 2 raminhos de alecrim. Poderia ser louro, tá? Louro, na verdade, funciona super bem. Mas eu acho que o alecrim vai trazer um perfume maravilhoso para ele. Vou colocar aqui. Vou pegar a minha tampa. E vou deixar ele cozinhando por mais ou menos uns 30 minutos, 20 minutos. Tudo vai depender do tempo em que você deixou a sua lentilha de molho,
sabe? Isso vai mandar no quão rápido a sua sopa vai cozinhar. Mas a gente quer que os grãos fiquem macios, bem macios, sem se desfazer. E quando ele estiver macio, eu vou mostrar pra vocês e vou mostrar um truquezinho pra deixar a sopa ainda mais cremosa, tá bom? Como ela é uma sopa pedaçuda, muitas pessoas têm dificuldade com essa sopa porque acham que ela fica com gosto meio que de canja e não precisa. Vou te ensinar como que deixa ela cremosa. Ok, 20 minutinhos depois e a nossa sopa já está super bem cozida. Disse que era rápido, tá? E aí, como eu prometi, eu vou ensinar pra vocês como deixar ela mais cremosa, porque ela tá nessa textura aqui, ó. O caldo tá bem líquido e as lentilhas estão aqui levemente intactas. Elas nunca ficam 100% intactas, mas elas estão bem intactas. Então o que que a gente vai fazer? Com cuidado para não pegar nem o ramo do alecrim, uma folhinha ou outra nem pedaços de carne. Eu já coloquei um pouco aqui, até para ela ir dando uma esfriadinha. Eu vou colocar ela aqui no copo do meu mixer, poderia ser seu liquidificador, tá? E eu vou com cuidado, porque isso tá quente, inclusive fica uma dica muito importante, eu acredito que eu já falei isso aqui antes. Sempre que você puder, se você puder deixar isso aqui esfriar, ou pelo menos ficar morno, é melhor, mas toma muito cuidado, porque quando você tá batendo algum líquido quente, seja no liquidificador, seja onde quer que seja, quando você processa ele, o vapor vai subir e ele vai estar quente. Isso pode fazer com que o líquido exploda, ou então, no caso do liquidificador, que a tampa saia e o líquido quente cai em você. Então, cuidado, com bastante cuidado. Vou chegar aqui bem no fundo e eu vou pulsando devagarzinho para transformar isso aqui quase num purê, tá? Vou mexendo. E é por isso que a gente não coloca os pedacinhos de carne, porque senão vai ficar com a textura meio estranha. E esse purê, digamos que você deixa assim, tão fininho quanto você quiser. Vou aumentar a potência aqui com cuidado, mais um pouquinho. E tá ótimo. Agora eu vou, claro, voltar com ele pra cá, pra nossa sopa, com cuidado, e vou deixar ele ficar naquela fervura leve por mais ou menos uns 5 a 10 minutinhos. E nesse momento, tá? Porque quando ele volta é só para engrossar mesmo, sabe? O caldo para dar aquele toquezinho de textura. Ah, não se esqueça, tirar os ramos de alecrim. Agora tá na hora de tirar os ramos de alecrim. E agora eu vou voltar com a linguicinha pra cá. A papada eu vou deixar pro final pra ela ficar mais crocante por cima. Mas agora não vai ser tempo suficiente pra ela se desfazer, a gente não vai tampar a panela, e com a panela aberta, então vai funcionar super bem. E, é claro, a gente vai fazer a foto pro Instagram da Cia Carne. E essa foi a nossa deliciosa sopa de lentilha feita com calabresinha e papada defumada Cia Carne. Ficou pronta em 30 minutinhos e tá simplesmente deliciosa. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque quinzenalmente nós temos dicas e receitas feitas exclusivamente com carne suína para você. Feitas com a melhor carne suína que tem, né? Cia Carne. Até a próxima!